humanidade está em jogo, aleluia. Mateus capítulo 14, queridos, a partir do versículo 22. Eu não lembro qual versão que eu estou usando, mas eu acho que deve ser a corrigida. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Essa mesma passagem você encontra ela em Marcos, capítulo 6, e João, capítulo 6. Quando esta agenda foi fechada para estar aqui, eu fiquei por um bom tempo pedindo a Deus uma palavra, pensando no contexto que estamos vivendo, no momento em que estamos vivendo. E muitas palavras, elas até vêm, elas até ganham algum tom, mas aquela que assentou no meu coração e ficou ali parada é esta aqui. Então, vamos entrar junto conosco aí, neste campo, vamos junto conosco nessa trajetória e ver o que o Espírito Santo tem a ministrar a nós aqui nessa manhã. Amém, queridos? Então vamos lá, é uma passagem bem conhecida, vamos ler o texto. Logo em seguida, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Aleluia. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Amém, queridos? Esta é uma passagem bem conhecida de todos nós temos aqui inúmeras lições que são constantemente firmadas em nosso coração. A Bíblia, muito mais do que ser conhecida, é um livro para ser praticado, para ser vivido. Muito mais do que apenas uma palavra bonita, ela tem o objetivo de gerar vida em nós, porque ela é viva, ela é eficaz. Então, às vezes, apenas achar uma palavra bonita não é o suficiente. A gente precisa pegar essas expressões que são tão óbvias e muitas vezes perguntar: Espírito Santo, o que tem aqui de novo para mim? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Amém, queridos? A mesma palavra que você pode ouvir, a gente humanamente tem o costume de dizer de novo essa palavra. O que tem de novo aí, né? Esse é um comportamento humano. Nós temos esse desejo de sempre querer algo novo, sair de lá, olha que coisa maravilhosa, hoje eu vi uma coisa tremenda. A pergunta não é como você ouviu isso, mas o que você fará com isso que você ouviu. Pode ser que seja apenas um louvor, mas se você assentar isso no seu coração e sair daqui praticando, isso vai transformar a sua vida. E então é palavra poderosa de Deus em campo fértil. Caiu no campo fértil, em terra fértil, e será produtivo. Agora, pode ser bonito, pode trazer alegria, pode fazer o que quiser. Se caiu à beira de caminho, se caiu entre pedregais, se caiu entre espinhos, cresceu até um ponto ou nem cresceu e não vai ter durabilidade. Não vai continuar, não é perene, não é constante. O que nós precisamos é que a palavra caia no coração, em terra fértil. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos para a palavra. Essa passagem bíblica, queridos,
ainda que ela seja relatada nos 3 evangelhos, há um detalhe quase que insignificante, um detalhezinho aqui, que só Mateus resolveu relatar. Os demais discípulos, por alguma razão, não quiseram relatar isso. Vocês sabem qual que é o detalhe? O detalhe é Pedro. Pedro andando sobre o mar. Só Mateus relata isso. Nem João relata, nem Marcos relata. Eles relatam o episódio, tem alguns detalhezinhos diferentes entre um e outro, mas um detalhe, Pedro andando sobre o mar, passou despercebido. Vê se pode, né? Pedro andando sobre o mar, por alguma razão os demais não quiseram falar, ou não sentiram esse desejo no momento. O Espírito Santo falou, deixa para os outros isso. O certo é que Mateus resolve trazer isso para nós, para que a gente hoje estivesse aqui também pensando um pouco sobre isso. Essa passagem bíblica no livro de Mateus, cronologicamente, ela trabalha depois que nós vemos João Batista sendo degolado. Depois que João Batista, que acontece aquilo, vem a multiplicação de pães, e depois da multiplicação de pães, Jesus está aqui neste episódio, causando esse maravilhoso acontecimento. Em João, você vai ter principalmente esse momento como o estopim de um conceito que Jesus tentou trazer e que eles não entendiam. Jesus não veio para multiplicar pães simplesmente, mas ele tinha um objetivo quando ele multiplicava pães. Mas a mente deles ficou no pão multiplicado. Então você vai ver a partir do capítulo 6, e depois desse episódio, que o povo começa a seguir Jesus, queriam fazê-lo rei por causa da multiplicação de pães. Então isso aqui vem logo após a primeira multiplicação de pães. E aí vai toda uma narrativa de Jesus, onde Jesus tem um dos discursos mais severos, mais duros, ao ponto do povo começar a ir embora. E no final Jesus dizer, vocês também querem ir? Então, tudo isso, esse contexto aqui tem muita história periférica também que nos trariam grandes lições, mas nós queremos só com esses detalhes periféricos acentuar mais alguns pontos que queremos juntamente pensar aqui nesta manhã. A primeira coisa, queridos, que que nós gostaríamos de junto aqui meditarmos é no versículo 22, aonde diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Queridos, a primeira lição desse texto, por mais que você fale nesse texto, por mais que a gente pregue 1 milhão de vezes nesse texto, essa primeira lição ela precisa ser reforçada, porque parece que a gente, muitas vezes, conhece a lição, mas esquece da lição. E isso é interessante, porque isso acontece até nos vestibulares mais profundos de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, passa por essas multiplicações de pães, a gente vai ver que na segunda multiplicação, parece que eles não aprenderam nada. Eles têm os mesmos incômodos. Em outro momento, Jesus está entrando no barco e eles também estão preocupados com o pão. E Jesus já tinha multiplicado 2 vezes os pães e eles continuavam preocupados ainda com a questão de pães. Então existem conceitos que parece que a gente precisa ficar o tempo todo relembrando, rememorando e trazendo à memória. Tanto é que nós ceiamos, esse é o objetivo da ceia, trazer a memória, é o memorial, lembrar daquilo, lembrar daquele momento. Então parece que a nossa mente tem esse costume de, às vezes, em determinadas situações, esquecer de princípios elementares. Coisas que são doutrinárias e básicas, e a gente às vezes está errando no básico. Então a primeira coisa que a gente precisa entender no versículo 22, é que Jesus dá uma ordem para eles atravessarem o mar, e ele fica daquele lado. Então, queridos, obedecer é um princípio divino, amém ou não amém? Há sucesso na obediência? Amém. Há sucesso na obediência, a vitória está em obedecer, amém ou não amém? O temor do Senhor está nas pessoas que entendem esses princípios. A gente precisa viver esses princípios, mas o texto está dizendo que eles estão obedecendo, pegam o barco, vão para o outro lado, porém,
eles não têm sucesso. Eles estão no meio do mar e o barco nem vai e nem volta. Não há progresso e um vento forte começa a bater contrariamente a eles. E eles remam, mas não progridem. Eles continuam estagnados. O vento forte pegou o barco deles, mesmo Jesus dando uma ordem e eles cumprindo a ordem de Jesus. Eles obedecendo, passaram por vendavais. Queridos, a primeira lição que a gente precisa assentar em nosso coração é que mesmo vivendo exatamente aquilo que Deus nos deu como ordenança, como ordem, mesmo a gente estando na direção, mesmo obedecendo, isso não é sinônimo que não enfrentaremos vendavais. Mesmo gente que está obediente está passando por vendavais. Então a gente precisa com isso quebrar o conceito de que muitas vezes estamos passando por vendavais porque estamos em pecado, porque estamos em falha, porque tem alguma coisa errada, porque eu nasci para isso mesmo, porque Deus não está me vendo, porque para com isso. Nós precisamos entender que temos um adversário, nós temos um inimigo, e o inimigo não quer o seu progresso, e enquanto você está cumprindo a vontade de Deus, existe alguém lutando para que você não cumpra. Se você está passando por um vendaval, mas está com a sua vida em ordem com Deus, eu tenho uma mensagem de Deus para você nesta manhã: continua remando, porque se Deus deu a ordem, você vai chegar do outro lado, aleluia. Você vai chegar do outro lado, a garantia é que você vai chegar, não vai morrer no meio deste mar, porque foi Deus que disse para você seguir em frente, aleluia. Você está debaixo de uma palavra poderosa, então viva esta palavra poderosa. Não permita que os ventos comecem a jogar dúvida e medo no seu coração. O que vemos nesse texto, queridos, é que os vendavais vêm para nos fazer enfraquecer. Os vendavais vêm para fazer o quê? Para desgastar, para desanimar, para roubar a nossa fé. Eles estão ali com uma ordem, seguindo uma ordem, e não é uma ordem qualquer, é a ordem de Jesus. Então, queridos, eles têm certeza do progresso, porque foi Jesus que disse. Por outro lado, remar e remar, no texto que nós lemos, dá a impressão que eles entraram à tarde e estavam começando a remar. Se você, nos demais textos, é no começo da noite, eles já estavam dentro do mar. E eles estão no meio do mar. Jesus vai até eles na quarta vigília. Isso é lá mais ou menos pelas 3 às 4 horas da manhã, queridos. Vocês imaginam isso? Digamos que seja lá pelas 19 horas. Eles estão lá, no mínimo, queridos, umas 6 horas remando e não tendo progresso. E não vão à frente. Imagine o quanto esses homens estão exaustos, lutando e não progredindo. Vocês fazem ideia o quanto isso começa a mexer com o nosso emocional, mas Deus falou para ir. Será que a gente está fora da direção? Estamos remando errado? O que está acontecendo? Por que não vai para frente? Paramos aqui no meio. Será que Deus nos mandou para morrer? Será que por isso que Ele não entrou no barco? Porque o texto vai dizer que, para ajudar, Jesus fica e manda eles. Então eles estão lá e Jesus não está. É o suficiente para também eles fisicamente não verem a presença de Jesus. E quando você não vê fisicamente, talvez o medo e a incerteza começa a tomar o coração. Mas quando você vê os demais discípulos falando, os demais evangelhos falando, você verá uma expressão dizendo que Jesus viu que eles estavam lá e que não progrediam, viu que eles estavam no meio. Mas como assim? Jesus está orando e Jesus está vendo, porque
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Ele pode não estar fisicamente aqui, mas Ele conhece o que está acontecendo em todo o globo terrestre, nos 4 cantos da terra. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, aleluia. Mas a gente vai sendo tomado de um sentimento, aonde parece, queridos, que Deus não está vendo e que Deus não está junto. Então esta é uma manhã para a gente repreender qualquer tipo de conceito desta maneira. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas ouça a voz de Deus. Você está sobre uma palavra, e não é a palavra do homem. Essa palavra não cai por terra. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não passam. Viva esta palavra, esteja agarrado nesta palavra, viva por esta palavra. Esta palavra não é da igreja, essa palavra não é do pastor, esta palavra é de Deus, aleluia. Se assim você assentar o seu coração, comece a sentir esta paz, comece a sentir esta graça. Então, em primeiro lugar, queridos, obedecer a Deus não é sinônimo de ausência de vendavais, não é sinônimo de que às vezes a gente não encalhe, não é sinônimo que às vezes as coisas parecem que não vão para frente, mas continue em frente e obedecendo, continue seguindo a visão, continue seguindo a palavra, continue remando, continue firme para a honra e para a glória do Senhor, amém? Em primeiro lugar, obedecer não é sinônimo de ausência de vendavais. Em segundo lugar, versículo 23 e o versículo 24, queridos, diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fudigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Em segundo lugar, queridos, nós estamos dentro de uma palavra de Deus, e estamos seguindo a direção de Deus, e os ventos por vezes nos paralisam, e a gente precisa continuar remando. E a pergunta que a gente poderia fazer aqui nesta manhã é: o que fazer para não largar o remo? O que fazer para não voltar atrás? O que fazer para não desistir? O que fazer para não parar? A gente precisa, queridos, entender que de alguma maneira nós somos motivados ou desmotivados. O que te motiva? Ou o que te desmotiva? Naquele momento, os discípulos têm motivos de sobra para dizer: o que está me desmotivando é o vento contrário, é o desgaste físico, e é estarmos parados aqui no meio sem progredir. Isso aqui me desmotiva, isso aqui não me dá ânimo para ir. Como é que eu faço para continuar se não adianta? Por mais que eu me esforço, não dá certo. Ao contrário, parece que quanto mais eu me esforço, eu estou voltando mais para trás, ou estou estagnado, estou parado aqui. O que eu faço? E é nessa hora, queridos, que a gente precisa vencer o desânimo, vencer essas vozes que estão dizendo que não vai dar certo. E como que a gente faz isso, queridos? A vida que está dentro de nós é mais forte. Nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o espírito de ousadia e de fortaleza. Ele não é de medo, queridos. Se muitas vezes o que estamos ouvindo é medo, entenda, essa voz não é de Deus. A voz que está gritando dentro de você, dizendo vai em frente, é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo, espírito de ousadia, aleluia. Mas a gente, por vezes, queridos, é dominado pelo medo. O texto vai falar disso, e nós vamos falar mais a seguir. Então, o que nos motiva, queridos, precisa ser o que nós temos, o que habita dentro de nós.
Se nesse momento e neste episódio, os discípulos não tinham a certeza do que nós temos, não viveram o que nós temos, eles estavam sendo o início, a introdução do que hoje vivemos, nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos Deus dentro de nós já recebemos a promessa, aleluia, nós já fomos revestidos com este poder, e é para que em momentos como este poder tome o controle da nossa vida, porque quando não dá na força do nosso braço, queridos, só existe uma maneira da gente seguir em frente, é pela graça. É pela graça, queridos, que você vai. A graça é abundante, a graça está disponível, acessível e atuante. Ela está fazendo, ela está operando. E eu gosto de pensar na graça, queridos, e a gente poderia falar de tantos atributos de Deus, mas a graça, queridos, é aquilo que nos conecta sem nenhum tipo de interferência. Porque a misericórdia, por exemplo, a gente fica pensando, mas será que eu sou digno? Será que, Deus é misericordioso, sua misericórdia é extraordinária? Mas aí entra eu no meio do problema, e a gente começa a fazer uma balança que nem é permitida para a gente fazer, que é muito perigosa, mas Satanás usa muito essas comparações, e ele tenta cativar a nossa mente, tenta colocar dúvida no nosso coração. Mas a graça é o antídoto para tudo isso, porque a diferença da misericórdia e da graça é que a misericórdia eu não recebo aquilo que eu mereço, mas a graça me dá aquilo que eu não mereço, aleluia. É simples assim, é como pensar o seguinte, queridos, a diferença da graça e da misericórdia. A misericórdia, o cara foi condenado por um mal que ele fez, por um crime que ele cometeu. Mas o juiz olha para ele e diz assim, eu vou ter misericórdia de você, e você não vai para a cadeia. Você não vai para a cadeia, e a misericórdia atuou. Mas aí entra a graça em ação. A graça diz assim, tem mais, eu vou te dar carteira assinada, um carro novo, uma casa nova, uma família nova, uma vida nova, e a partir de hoje é tudo novo, aleluia. O próximo passo da misericórdia é a graça é aquilo que eu não mereço, mas eu recebo, então fique tranquilo, porque no meio deste vendaval, a graça está se manifestando, e você viverá aquilo que Deus prometeu a teu respeito, aleluia, porque não depende de nós, depende da graça. Você pode louvar a Deus por esta graça? Você pode dizer, Senhor, eu amo a tua graça, obrigado por esta graça, tudo é pela graça, obrigado, Senhor, por esta graça. Eu não sei vocês, queridos, mas eu sempre digo uma coisa, se não fosse a graça, eu não teria condições nenhuma de salvação, nenhuma, eu nem estaria aqui, o juízo de Deus já tinha me alcançado lá com meus 16, 17 anos, antes dos 18 anos, o juízo de Deus já tinha me alcançado, e com misericórdia ainda, eu não estaria mais aqui. Então, queridos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 12, fala do que somos e do que não somos. Vamos ler vamos ler junto? 2 Coríntios, capítulo 4, 8 a 18. Para vencer, queridos, a gente precisa entender o que somos e o que não somos. Existe uma linha divisória até onde podemos sentir, até onde faz parte do processo e quando extrapola o processo. Veja lá o que diz em 2 Coríntios 4, 8 a 12. A gente vai ler um pouquinho mais, mas primeiro vamos começar com 4, 8 a 12. 8 a 12 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não perseguidos, mas não abatidos, mas não. Então, de um lado, atribulado, perplexo, perseguido e abatido, faz parte do processo, está dentro do pacote. Isso acontece com todos nós, queridos. Eles estavam perplexos com a situação, eles estavam atribulados com o que estava passando, estavam abatidos fisicamente, emocionalmente e talvez até espiritualmente. Eles estavam se sentindo ali perseguidos pelo inimigo,
Isso aqui é normal. Agora, o que não é normal? Estar angustiado, desanimado, desamparado e destruído. Não faz parte do seu currículo. Não faz parte da sua promessa. Você não vive angustiado, não vive desanimado, nem desamparado, muito menos destruído. Aleluia. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Versículo 16, por isso não desfalecemos. Vamos repetir todos juntos, por isso não desfalecemos, mais uma vez, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, e receba este renovo em nome de Jesus. Olha o 17, porque a nossa leve, não é pesada, tá? Leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de eterna glória muito excelente. Se você entendeu, dê um glória a Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Aleluia. Precisa falar mais alguma coisa, queridos? O texto é autoexplicativo, as lições aqui são as mais extraordinárias. Quando ele fala, queridos, no versículo 11, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. É praticamente ele dando para nós o ponto de equilíbrio. Ele dizendo que quando a gente vive diferente disso, tudo aquilo que foi lido aqui, queridos, não faz sentido. Não tem como eu pensar, nem sequer em eternidade, enquanto eu não morro para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Quando a vida de Cristo passa a ser o ponto central da minha vida, queridos, automaticamente o meu corpo material passa a estar em segundo plano. E quando isso acontece, as demais promessas estão todas juntas dentro do mesmo pacote. Agora, na preservação, Jesus também fala sobre isso, quando ele diz que aquele que pensa ganhar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará. Por quê? Porque neste conceito está o viver plenamente a vontade de Deus, com toda a minha força, com todo o meu desejo, amando plenamente. Fora disso, eu estou dividindo a minha vida. Eu vivo a vida de Deus até que isso não me afete. Quando isso me afeta, então eu já não sei se evangelho é exatamente aquilo que eu quero. E eu tento fazer uma releitura do evangelho. E aí, queridos, cabe aqui o conceito do medo. O problema disso tudo é o medo. Quando a gente não se entrega de fato, o medo destrói. Você já viu uma pessoa com medo tomando injeção? A pessoa tem medo de injeção, tomando injeção? Irmão, parece que vão fazer uma cirurgia, abrir o coração e tirar com a mão sem anestesia, é ou não é? Parece que estão colocando o osso no lugar. A pessoa vai tomar uma injeção. O medo, queridos, deixa aquilo numa proporção que a pessoa só de olhar, a pessoa está passando o algodão, ela está gritando. Está chegando com o algodão, ela está gritando. Porque o medo, queridos. Então a gente precisa entender que quando Jesus está colocando este conceito, Ele está falando que essa é a maneira de você vencer o medo. Porque se a gente ficar colocando reservas na nossa vida com Deus, a gente não vai viver ela plenamente. E quando o nosso barco ficar no meio do mar, a gente vai talvez pular do barco, voltar para trás, desistir, alguma coisa a gente vai fazer, mas não vai continuar a seguir em frente. E a gente precisa, queridos,
quando a gente tem uma ordem de Jesus, entender o princípio número 1, para que o 2 fique claro, queridos. E o 2 só vai ficar claro se eu viver ele em sua totalidade. Não dá para viver o que Deus tem para nós com reservas. Não dá para a gente ficar dentro do barco e quem sabe sair deste barco. Não dá, queridos. Não dá para a gente ficar dizendo e lamuriando por que eu não progrido, por que as coisas não vão em frente. E esse vento forte, por que esse vento, Senhor? Não dá, queridos. Você precisa marchar na certeza de que Deus é contigo. E venha o que vier, você não recua. Aconteça o que acontecer, o que importa de fato é Ele, a presença dEle. Jesus é tudo em todos, e o nosso alvo é Jesus, aleluia. Não perca o alvo. Quando marchamos desta maneira, as injeções da vida serão apenas rápidas picadinhas que passarão e nós estaremos vivendo novas experiências para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Em primeiro lugar, entenda que obedecer não é sinônimo de ausência de vendavais. Em segundo lugar, o que está dentro de você é mais poderoso para que você passe esses vendavais. Em terceiro lugar, queridos, é onde o texto mais trabalha conosco. A partir do versículo 25, é praticamente o problema. Se eu fosse nesta manhã dizer o que Deus queria com isso, o que Jesus queria nessa passagem, eu diria que está no versículo 25 a 27. Olha o que diz aí: alta madrugada, os demais evangelistas trabalham que na terceira vigília, trabalham que é lá pelas 3, 4 horas da madrugada, dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Em outras palavras, o terror tomou conta deles. Na versão NAA diz que eles ficaram apavorados. Na versão corrigida diz que eles se assustaram. Versículo 27 nos diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Olhando para esses versículos, o que ressalta é o quê? O medo. Eles ficaram aterrorizados, apavorados, queridos, em ver Jesus andando sobre o mar. E isso tomou conta deles na versão, se eu não estiver enganado, na versão, deixa eu ver se é essa versão aqui mesmo, não é, na NAA. Na NAA diz que eles foram tomados pelo medo. É como se o medo dissesse assim, ó, cai fora que quem está no controle agora é eu. Daqui quem dirige esse negócio, essa bagaça agora é eu. É praticamente isso. Eles foram tomados pelo medo. E agora, queridos, o medo, em qualquer circunstância, ele sempre é um adversário a ser observado com cautela. Tudo aquilo que nos causa medo. Mas nesse episódio, o primeiro problema que potencializa esse medo é que eles não estão em solo. Eles não estão em terra, eles estão no mar. Isso aqui sempre vai potencializar o medo, porque você vai fazer o que no meio do mar? O que você vai fazer no meio de ondas, de vendavais que estão chicoteando? O barco não está seguro, eu vou pular dali? Que eu vou fazer numa situação dessa? Então o local que eles estão já não é seguro. Para ajudar, as tantas horas lutando contra o vento, faz o que com eles? Cansaço, queridos, fadiga, cansaço físico, cansaço emocional. Então o medo aqui só está ganhando o quê? Só está ganhando cada vez mais campo, aliados, para potencializar. Geralmente é assim que o adversário trabalha. Ele vai potencializando até que ele chegue para acertar o alvo dele. Ele vai derrubando as barreiras, seja no nosso emocional, seja no nosso físico, seja no nosso espiritual, e ele está atacando com outro propósito.
ele está potencializando o medo. Talvez em uma outra pescaria, em um outro momento, talvez eles só se surpreenderiam, Jesus andando sobre o mar, nossa, que coisa maravilhosa. Mas no estado que eles estão, chega ao ponto de eles verem fantasma, queridos. Às vezes, queridos, nós estamos vivendo situações onde a gente começa a enxergar coisas que não existem. A gente começa a dar crédito, pior é isso, a gente começa a dar crédito para coisa que não existe. A gente começa a dar lugar a pensamentos que nós na quinta-feira fomos ministrados sobre uma palavra no Outubro Rosa, e algumas coisas foram trabalhadas na questão do pensamento. Aquilo que eu penso, eu sinto. O que eu sinto está passando pelo meu pensamento, faz todo sentido. E o pensamento, queridos, ele não pode necessariamente ser impedido, ele é voluntário, acontece. Do nada você pensa as coisas. Agora, ele pode ser gerido, ele pode ser administrado, ele pode ser, ou você dá sequência, ou você paralisa isso, e isso você tem o poder de fazer, eu e você temos o poder de fazer, continuar pensando e deixando aquilo maior ou pior. Meu pastor, um dos primeiros pastores que eu tive, pastor Juarez Dias, ele sempre dizia o seguinte: o pensamento é como se fosse um passarinho, ninguém pode impedir que um passarinho passe na sua cabeça e acabe fazendo suas necessidades, aquele rápido, né? E defecou na sua cabeça, ninguém pode impedir isso. Se ele passou, defecou, fez alguma coisa, o que você faz? Você limpa, é ou não é? Agora, um passarinho fazer ninho na sua cabeça, aí eu posso, né? Um passarinho fazer um ninho, vir ali toda hora e ficar fazendo. Então, se eu ficar dando corda para pensamentos que não glorificam a Deus, daqui a pouco eu estou vendo fantasma, coisas que não existem. E o que tem dentro daquele barco não são crianças, queridos. O que tem dentro daquele barco não são engenheiros, não são médicos, são pescadores dentro do barco que entendem de pescaria, mas que estão ali dentro vendo fantasma. Homens experientes, por causa do cansaço, por causa do medo, por causa do terror. O medo tomou o controle. Medo na quantidade certa é benéfico. O medo na quantidade certa, queridos, ele vai te ajudar a você ser centralizado naquilo que você precisa alcançar como missão. Você não vai fazer loucura, é ou não é? Aí você vai fazer alguma coisa, se você não tiver receio, queridos, daqui a pouco você faz alguma coisa muito errada, coloca em risco a sua própria vida. Agora, na quantidade correta. Agora imagine quando o medo toma conta, que é o caso desse episódio. O medo estava tomando conta. Às vezes, queridos, a gente precisa perguntar se o que estamos sentindo é exatamente aquilo que nós estamos vivendo. Às vezes, sentimentos que estão tomando conta de nós não tem nada a ver com a realidade que estamos vivendo, mas que a gente já está vivendo a dor da possibilidade do que vai acontecer amanhã ou depois. Eu não sei as mulheres, mas os homens, se não for os homens, pelo menos eu. Homem talvez tenha um pouquinho disso, talvez, vamos ver. De vez em quando acontece do homem ter uma dor, no meu caso, assim, de vez em quando tem uma dor lá de alguma coisa, na garganta. Irmão, o inimigo é sujo. Parece que a primeira coisa que a gente pensa, será que é câncer? Não, se a dor é um pouquinho diferente, e a mente está querendo dizer, não, é só uma dor, é só uma gripezinha, é só não sei o quê, mas você começa, não, tem alguma coisa diferente. Eu nunca tive esse tipo de dor. Esses dias atrás eu tive um tipo de gripe, eu sou de Curitiba, então Curitiba, gripe lá, você tem 3, 4 vezes no ano. Gripe é natural você ter em Curitiba. Aqui fazia anos que eu não tinha gripe, aí peguei uma gripe diferente de todas as gripes que eu tive, fiquei preocupado com aquilo. Falei, mas porque lá praticamente já tem quase a cartilha da gripe, eu tinha na época, não sei se isso atualizou. Então, nos primeiros dias, corpo dolorido, febre, etc. Primeiro dia, segundo dia, depois começa a melhorar. Terceiro, quarto dia, quinto dia, você já está melhor, no máximo sétimo dia, mas depende do tamanho da gripe, é mais ou menos isso daqui. E aquela gripe não cedia, e começou a doer a minha garganta, e começou outras coisas. A minha mente já começa a trabalhar em diagnósticos piores.
E aí, queridos, cabe a nós, nessa hora, entrar no controle e não deixar o medo controlar. Eu vi uma história, minha esposa não está aqui agora, né? Eu vi uma história da minha esposa contando, da amiga dela contou para ela, do marido dela, o marido da amiga dela, contando para ela. Se o camarada sentiu uma dor no peito, uma dor no coração, e ele não vai no médico de jeito nenhum. De repente ele disse, amor, tem que ir para o hospital, a dor é muito forte, está uma dor aqui no meu coração, eu estou com um problema no coração, eu acho que é um infarto, é alguma coisa, e vamos. Falei, então peraí que eu vou me arrumar. Ela subiu se arrumar, quando ela voltou ele já tinha ido, irmãos. Ele já tinha ido, pegou o carro e se mandou. Quando chegou lá, era gases. A gente, querido, principalmente, eu não sei se é todo mundo, mas eu acho que os homens, alguns que eu já conversei, quando começa a sentir uma dor, a gente potencializa e já começa a pensar no pior. Queridos, você pode não ter poder de saber o que você pensa, os pensamentos vêm. Mas você pode geri-los, administrá-los e colocar na consciência, fantasma não existe, cai a ficha e fantasma não existe. Então, de repente, o que a gente está vivendo não tem nada a ver, inclusive, se o diagnóstico fosse de um câncer. Quem disse que todas as pessoas que pegam um câncer têm o mesmo final? É a minha cabeça que determina isso. Glória a Deus, temos inúmeros testemunhos de pessoas curadas, que o câncer foi remido, que elas foram tratadas, que passaram do outro lado e está tudo bem. Mas a gente absorve primeiro, vai até as estatísticas, a gente lembra até do irmão, da irmãzinha que viviam conosco e que se foram com algo parecido com o nosso. Ei, não pegue a estatística dos outros para você. Não invente história, mas olhe para a sua realidade, as suas promessas, o que Deus tem na sua vida, aleluia. Pode até ser que naquele mar, muitos outros pescadores tenham morrido, isso é uma conjectura, não, o texto não diz isso, historicamente eu não li isso, então estou conjecturando. Poderia até ser que naquele mar muitos barcos tivessem afundado e pescadores morridos por passarem por situação igual e não terem êxito, mas isso não é relatório de Deus para a vida dos discípulos. A palavra para a vida dos discípulos é atravessem, então vocês vão atravessar, vocês não vão ficar parados, vocês vão chegar do outro lado, aleluia. Ah, mas agora que eu tinha tudo certo, parecia que estava indo, e a coisa parece que voltou para trás. Não interessa. O que interessa saber é que Deus tem promessas e Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Jesus então resolve fazer uma coisa maravilhosa nesse episódio, queridos. Jesus e mar, Jesus e água, tem algumas coisas importantes, pelo menos 3 situações a gente poderia dizer. Quando Deus quer, Deus abre o mar. Quando Deus quer, Ele manda o mar parar. Quando Deus quer, Ele anda por cima do mar. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E nesse episódio, Ele resolve fazer algo que ainda a mente humana não havia presenciado. Ele anda por cima do mar. Agora vamos voltar aqui o texto. Quando a gente volta para o começo do texto, Jesus fica orando e manda eles atravessarem. O que passou na cabeça dos discípulos eu não sei, mas se eu não me engano Marcos, ele diz que ele insistiu para que eles atravessassem. É como se eles não quisessem ir sem Jesus, mas Jesus queria se despedir da multidão. Ou seja, o texto dá a entender que é isso. A gente que já conhece o texto, a gente entende o porquê Jesus ficou e não foi. Aqui fica fácil, né? Por que Jesus ficou e Jesus não foi? Primeiro a gente precisa lembrar, não está nada fora do controle de Deus. Eles foram, mas Jesus sabe o que está acontecendo com eles. Ah, mas Jesus chegou só na 4ª vigília, mas ele sabe e tinha a hora marcada para chegar lá. Então isso precisa ficar claro para nós. Agora, o mais importante para mim nesse texto é entender que Jesus não foi porque Ele estaria fazendo algo único na vida deles, aleluia.
Eles estariam presenciando agora o mestre andando sobre o mar. Quantos viram o mestre andando sobre o mar? Só os discípulos. Só os discípulos podem relatar uma experiência como essa. Em outras palavras, queridos, às vezes as situações se mostrarão diferente, não é para o seu fim, é para marcar um novo episódio, uma nova história, e marcar a sua história para a glória de Deus, aleluia. Deus não, de vez em quando ele atravessa o mar dentro do barco, mas de vez em quando ele resolve andar por cima do mar. Quem está no controle? Deus. Não é eu que digo que ele tem que entrar ou que ele tem que ir por cima do mar. É ele que está no comando, é ele que está no controle, aleluia. E eu preciso estar firmado nesta verdade, crer desta maneira, viver desta maneira. Sabe por que ele não se apresentou ainda nesta situação? Porque vai ser algo inédito para a glória do nome dele. Você já ouviu muita coisa aqui sobre milagre? Se prepare para ver o seu milagre, porque vai ser inédito. O que ele está escrevendo para você, outros ainda não viveram, mas o nome dele será glorificado, o nome dele será exaltado, aleluia. Vamos colocar em pé, queridos? Então, versículo 25 a 27, você vai ver que eles gritam de medo. Jesus diz, não tenham medo, mas eles sentiram muito medo, chegaram ao nível de ser aterrorizados pelo medo, e chegaram ao nível de o medo assumir o controle. Depois, queridos, nós temos outros episódios que hoje não nos dá tempo, mas um dos grandes episódios acontece exatamente naquilo que eu provoquei a nós aqui nesta manhã a pensar, porque só Mateus resolve falar de um detalhe tão maravilhoso como esse. Pedro parece um pouco, eu vou dizer assim, aproveitador no bom sentido. Ele se aproveitou da situação. Eles pensam que é um fantasma, Jesus diz, não tenho medo, sou eu. E o Pedrão, que não é bobo e nem nada, ele diz, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, eu digo que Pedro se aproveita da situação, porque se ele tivesse dúvida que era Jesus, você acha que ele ia primeiro fazer o desafio e segundo ele ia colocar o pé fora daquele barco? Mas você acha que é um fantasma mandando para eu sair do barco, eu vou sair daqui? É aqui que eu vou sair. Se é tu, manda eu ir por cima do mar. Ele está aproveitando a situação, ele entendeu que era o mestre, ele viu que era o mestre, falou, quer saber de uma? É uma oportunidade para eu viver algo único, aleluia. Como você distingue o momento que você está vivendo? E aí Pedro diria para nós, aquele momento, eu distingo como só uma coisa, eu vi uma oportunidade única. E a gente, às vezes, por muito tempo, eu vi muitos pregadores que só batiam em Pedro. Pedro afundou, Pedro teve falta de fé, porque Pedro andou um pouco e olhou para o vento, mas Pedro afundou. Ei, só Pedro teve ousadia de sair daquele barco. O barco tinha outros discípulos, irmãos. Nem na onda de Pedro eles foram motivados. Nem na motivação de Pedro, eles falaram, opa, eu também quero, eu também vou. Não, queridos. Para desmotivar, desmotiva todos. Agora, para motivar, irmãos, para motivar, nem Pedro dizendo assim, eu vou, quem vai comigo? Vai você, vamos ver o que vai dar com você. Agora, para desmotivar, o medo tomou conta de quem? De um, de dois, de três? De todos. Então, cuidado, porque para desmotivar é fácil. Para motivar, queridos, a gente às vezes pensa, é só para Pedro. Isso aí é só para o outro, isso aí é só para o fulano. Ah, isso aí é para a Nininha. Ah, isso aí é para o Davizão. Ah, isso aí é para o Mengal. É para a Cida. Eu não. Eu? Queridos, aquela porta estava aberta para todos eles. Só Pedro que percebeu a porta aberta. Só Pedro percebeu a oportunidade. Será que isso muitas vezes tem a ver conosco? Esses últimos dias, Deus tem me levado, este é o ano que eu tenho mais jejuado e orado na minha história, com 30 e tantos anos de fé. Esse ano, se eu não me engano, já fiz
um jejum de 40 dias, uns 2, 3 de 21 dias, e mais alguns outros. E não estou falando isso para minha glória, não é para isso, é para motivação. Continue fazendo. Tenho visto a igreja sendo motivada, e gente fazendo, e muitas pessoas fazendo, e eu fico assim, vendo o Espírito Santo de Deus promovendo um novo tempo, neste momento. A porta está aberta da oportunidade, queridos. E é interessante porque a gente viveu muitas vezes com o conceito de, tipo assim, 40 dias de jejum, isso aí é para pouco, isso aí é só para o fulano, isso aí é para Jesus. Quantas vezes eu ouvi... Quantas vezes eu ouvi dizendo, isso aí é só para Jesus, Jesus também, né? E aí a gente ouve agora, estou lendo aquele livro, O Poder Secreto do Jejum e da Oração, do Ramesh. Aquele homem jejuava mais de 100 e tantos dias no ano. Fazia jejum de 40 dias, assim, como se fosse algo natural. Luciano Subirá contou aí dos últimos experiências dele de 40 dias. Mas a gente coloca na cabeça que parece que é para os outros. Isso aí é impossível um humano fazer uma coisa dessa. Isso aí é para Jesus. E a gente não vê uma porta aberta. Deus chamando a gente, mostrando que isso é para nós e que a gente pode viver coisas diferentes. E tem me alegrado muito quando eu vejo as pessoas hoje em dia dizendo, esses dias eu vi o Paulo Mazzoni falando, irmãos, Paulo Mazzoni, queridos, ele falando, até esses dias eu tinha dificuldade de orar, agora eu passo 6 horas de oração numa tranquilidade, parece que o tempo é rápido, quando eu vejo já são 6 horas de oração. E quem leu já Heróis da Fé, e quem já leu outros, parece que isso ficava lá atrás, e Deus está resgatando e trazendo isso para o nosso tempo. Há uma porta aberta de Deus para marcar esta geração, aleluia. Deus está dizendo que nós viveremos, que está dizendo que chegou o tempo, há um avivamento para ser derramado, ou a gente fica dentro do barco dizendo, vamos ver se é um fantasma, vamos ver o que vai acontecer, ou a gente diz, se é mesmo, Senhor, me inclui nisso, eu quero sair desse barco, andar sobre essas águas e experimentar algo novo, aleluia. Mas eu posso me afogar, quem não perde a sua vida por amor? Lembra do que a gente falou no começo? A régua está aqui, queridos. Quando eu não tenho este conceito claro em mim, a minha vida não é tão preciosa quanto Deus é precioso e está em primeiro lugar, eu vou viver uma vida pela metade. Uma vida pela metade vai me deixar onde? Dentro do barco, que parece ser mais seguro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, não responda para mim, responda para o Espírito Santo. Qual era o lugar mais seguro naquele episódio? Dentro do barco ou andando sobre a água na direção de Jesus? Responda para o Espírito Santo. É o barco? Humanamente, queridos, para nós é o barco. O barco é nossa posição de segurança. O barco são as coisas que construímos. O barco é aquilo que temos. O barco são as nossas finanças, são os nossos cursos, é a nossa estratégia de vida tão perfeita. Eu planejei a minha vida, estudei, está aqui, esse é o meu barco. Está vindo um vendaval ou outro, mas aqui dentro do barco é o único lugar que eu posso ficar. E Jesus resolveu vir por cima do mar para dar uma oportunidade que só um enxergou. E não é diferente nesse tempo. Ele está andando por cima deste caos, querido. E Ele está nos chamando para vivermos como águia, acima das tempestades. E é eu e você que escolhemos qual é a nossa posição neste tempo. Ou a gente se iguala com as coisas aqui dessa terra, ou a gente vive aquilo que a gente é. Ou a gente vive a nossa identidade, nós estamos muito acima das coisas terrenas, a nossa vida não é preciosa, precioso é o que está dentro de nós, mais precioso é a presença de Deus, mais preciosas são as promessas de Deus, mais preciosa é a vontade de Deus, mais precioso é viver na direção de Deus, viver o sobrenatural, viver aquilo que não é natural, e viver aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, aleluia. Eu quero orar com vocês e não
por vocês, porque eu me incluo nesta oração. E eu quero fazer isso de forma, num ato de fé. Num ato de fé. Simbolicamente, aonde você está é o barco. Se você entendeu alguma coisa nesta manhã, eu quero te convidar a você sair deste barco e vir andando sobre as águas aqui à frente, numa decisão de viver o que Deus tem para a sua vida neste tempo, viver o sobrenatural, entender a oportunidade, dizer: Senhor, se o avivamento é para o meu tempo, eu quero estar dentro deste avivamento. Se há coisas para esta época, eu estou dentro, me faz andar por cima destas circunstâncias, por cima deste vendaval, por cima deste mar. Me faz, Senhor, passar por cima de tudo isso, para viver aquilo que Ele tem. Queridos, este ato de fé, ele traz em si responsabilidades, porque esta é uma primeira ação, e eu ministrarei sobre vocês e sobre mim, mas ela tem que caminhar também com atitudes. A gente precisa rever como estamos dentro deste barco. Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de jejum? Como é que está a minha vida de leitura e meditação na palavra? Como é que está a minha vida de prática da palavra? Como é que eu estou vivendo de fato e de verdade? É lindo e maravilhoso ver a igreja aqui 24 horas de oração. Por outro lado, a gente precisa confessar os nossos pecados. Estamos aqui por um medo maior, que tomou conta de nós. Mas isso está disponível pelo amor. A gente poderia estar aqui simplesmente porque amamos a Deus, indiferente de eleições, indiferente de qualquer coisa, só por sede e por fome da presença, só porque queremos mais de Deus, e estar aqui 24 horas dizendo: derrama, faz de novo, Senhor, começa a mover, move esta cidade, move o meu bairro, move a minha família, começa a salvar de forma extraordinária. Senhor, faz coisas extraordinárias em minha vida e em meu tempo, Senhor. A gente precisa, queridos, porque segundo Crônicas 7,14 diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, esses 3 primeiros passos parece que já estão mais dentro de nós, mas o 4º passo diz: se converter dos seus maus caminhos. E a gente fica legalizando coisas que Deus não legaliza. Quando a gente está se omitindo do nosso papel, este é um pecado, a omissão é um pecado. Então você sabe aonde Deus quer a sua vida, e como Deus quer a sua vida, como Deus quer a minha vida. E se vivemos aquém disso, é porque queremos e porque escolhemos. Então nesta manhã, queridos, que seja um tempo de vida nova, que 2022 renasça para um tempo de avivamento no meu altar, no seu altar, e que a gente saia deste lugar renovado. Já estava ficando bom e vai ficar melhor ainda. Deus vai levar-nos a águas mais profundas para viver o sobrenatural, vai tirar da comodidade, vai mexer na minha comodidade para viver aquilo que Ele tem sobre a nossa vida. Então peça isso a Deus agora. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer a sua oração. Abra os seus lábios e diz aí para o Senhor, abre a sua boca e fala o que você quer viver com Deus. Fala como está a sua vida, confessa, abra o seu coração, humilhe o seu coração, porque Deus está ouvindo e Ele está neste lugar. À medida que você diz: me tira do meu barco, eu quero andar sobre este mar, Ele está dizendo: então vem, sai deste barco, que eu sou a sua garantia. Sai deste barco porque eu garanto, sai deste barco porque há segurança na minha direção, na minha palavra, na minha voz, a direção e a segurança. Aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, ouve nesta manhã, ouve, Senhor, o clamor, ouve, Senhor, agora o abrir de cada coração nesta manhã e neste lugar. Ouve, Senhor,
Senhor, nesta manhã, Pai, eu oro junto com os meus irmãos, entendendo que o Senhor tem um convite, está andando por cima das águas e está nos convidando a viver algo novo neste tempo em 2022. Cremos, Pai, que já nesta tarde, neste começo de noite, já ouviremos coisas sobrenaturais que o Senhor fez, e obrigado que o Senhor já nos tirou do barco para que a gente fosse parte deste processo, mas nós queremos muito mais, Senhor. Nós queremos viver na essência aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para o nosso chamado. Nós queremos, Senhor, viver na essência aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Não permita que a gente viva aquém das tuas promessas, aquém do que o Senhor prometeu. Não permita procrastinação, Senhor. Não permita mornidão espiritual. Não permita a incredulidade. Não permita o medo. Não permita, Senhor, que a fadiga e que o cansaço. Não permita, Senhor, que o estresse ou que o desânimo. Não permita, Senhor, que as coisas dessa terra elas estejam nos levando a um lugar de segurança, de uma falsa segurança, mas que os olhos espirituais estejam abertos para que a gente veja, Senhor, que o local de segurança é junto aos teus pés, Senhor. Por mais que pareça que este mar está agitado, por mais que pareça que esses vendavais são perigosos, Pai, melhor é seguir na direção da tua voz do que estarmos, Senhor, dentro de um barco, Senhor, aonde não temos controle, aonde não sabemos o que fazer, e por mais que fazemos, parece que não há progresso, parece que não vai para lugar nenhum, Pai. Eu sei que o Senhor se levanta nesta manhã, Senhor, sobre este lugar, como aquele que está vindo na direção para mudar a história, para colocar em progresso este barco e esta vida, este chamado, aquilo que o Senhor disse que atravessaria e que está estagnado. O Senhor vem nesta manhã para colocar este barco para ir adiante, atravessar este mar e chegar do outro lado, Pai. É isso que eu profetizo aqui nesta manhã, Senhor. Aqui só existem promessas que irão se cumprir, porque as promessas vêm da tua boca, e o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura o Senhor diria e não cumpriria? Não, Senhor. O Senhor promete, e o Senhor é fiel, e o Senhor cumpre, e todos atravessarão para a glória do teu nome. E é por isso, Senhor, que nós pedimos, Pai, a todos esses que estão aqui numa posição de dizer: Senhor, como sabemos que é o Senhor, nos dá o privilégio de andar sobre este mar. Não queremos apenas chegar do outro lado, não queremos apenas viver, Senhor, e continuar esta viagem, mas nós queremos também experimentar coisas especiais e extraordinárias, seja na nossa célula, Senhor, seja na nossa igreja, seja na nossa família, Senhor. Começa a gerar coisas novas neste tempo, Senhor. Aquilo que acontecia em Atos dos Apóstolos não era só para aquela igreja, nós somos a continuação desta igreja. O mesmo Espírito está sobre nós, Pai, e se há um avivamento para o nosso tempo, nós clamamos, Senhor, nós queremos viver este avivamento, nós queremos viver este avivamento, nós queremos ser peças deste avivamento. Aviva a nossa vida, aviva a nossa vida, aviva a nossa fé, aviva, Senhor, a cada um de nós. Tira qualquer desânimo, tira qualquer medo agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Que a mesma palavra que os discípulos ouviram, não temais, esteja invadindo cada coração agora, vindo dos teus lábios. A palavra não temais, ela gera segurança para cada um, gera paz para cada um, gera, Senhor, para cada um que está aqui, mais ânimo e mais vontade. E esse não temais está invadindo este lugar. Não temais, não temais, porque eu sou contigo. Não temais, porque Jesus está no comando. Não temais, porque é Deus que está dizendo. Não temais, porque é Jesus que está falando. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos aqui a Ti e louvamos o Teu nome, porque sabemos quem Tu és. Louvamos e exaltamos em nome de Jesus.